Olá, seja bem-vindo à TV Araxá Educa, seja bem-vindo Fatos e Feitos Históricos, aqui com o professor Carlos Dias. Essa TV que é feita especialmente para você. Seja bem-vindo você família, você estudante, seja bem-vindo você que acompanha as aulas de história, tá? Sempre quando encontro com alguns na rua, falo que assistiu a aula, gostou muito, o meu muito obrigado. E o tema de hoje é um tema interessante, eu gosto sempre de falar que todo tema para mim é muito interessante. Por quê? Todo tema traz para a gente algo novo, apresenta algo que a gente não conhece, um conhecimento novo para cada um de nós. E o tema nosso de hoje é o início da colonização. Quando fala início da colonização, nós temos que trazer em mente que o Brasil, né, esse início da colonização, é uma colonização feita pelos portugueses, porque nós temos o início da ocupação aqui da América Latina, vamos pegar toda a América, que aconteceu por volta de 12, 15 mil anos. Existem descobertas, né, arqueológicas que falam que o homem chegou na América por volta de 40 mil anos. Então, quando nós falamos do início da colonização, do início da ocupação, nós estamos fazendo referência aos europeus. Então, nas grandes navegações, duas grandes nações saíram, né, por essas grandes navegações. Primeiro, Portugal, já estava organizado a sua estrutura, e segundo foi a Espanha. Nessa disputa entre Portugal e Espanha, Portugal chega ao Brasil. E essa aqui é a primeira vista que eles tiveram do Brasil, esse monte. Olha a carta de Pero Vaz de Caminha, eu trouxe um pequeno trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, em que ele faz o relato dessa primeira observação. Diz assim: neste dia, a hora de véspera, houvemos vista de uma terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terras chã, com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então, a primeira vista deles foi justamente esse monte, o Monte Pascoal. Recebeu o nome de Monte Pascoal porque foi justamente na véspera de Páscoa, né? Da Páscoa. E os judeus, os portugueses, melhor dizendo, né? Os portugueses, como bons católicos, bons cristãos, fez referente à Páscoa. Então, aqui é o desembarque deles. Nós temos que entender que a chegada dos portugueses no litoral brasileiro, né? Foi justamente a chegada de assustados. Primeiro para os portugueses. Os portugueses, quando eles viram os índios praticamente seminus, alguns com os rostos pintados, com lanças, com flechas na mão, para ele foi assustador, para o português. E para os indígenas também foi assustador e ver aquelas caravelas, aquelas grandes embarcações, homens com barbas, homens com roupas, com o corpo todo cobertos, munidos, não estavam munidos de arco nem de flechas, né? Então, foi um conflito de dois povos. Aqui mais uma imagem, como eu falei antes, Portugal, por ser um país católico, a primeira coisa deles foi justamente levantar uma cruz, né? E foi assim, para os índios também foi algo assustador também, mas já levantando a cruz, consagrando esse país, como Deus deram o nome de Terra de Santa Cruz depois. Tá? Então nós temos então, em consideração essa questão do nome, né, o nome de Ilha de Vera Cruz, essa era a visão dos europeus, a visão dos portugueses. Dos indígenas que aqui viviam, principalmente os indígenas que estavam no litoral, eles davam o nome de Pindorama, tá? Nome designado pelos povos tupis-guaranis. Esses tupis-guaranis, eles viviam mais no litoral brasileiro, que corresponde ao litoral brasileiro. Os portugueses deram o nome, então, de Ilha de Vera Cruz. Depois vai receber o nome de Terra de Santa Cruz. E, por final, logo depois, vai ter alguns nomes, mais dois nomes posteriormente, vai ter o nome de Brasil, em função do quê? Da extração do pau-brasil, que era bem abundante no nosso litoral brasileiro. Então, aqui eu trouxe uma imagem interessante. Quando eu fui estar montando esse slide, eu achei interessante a não descoberta de ouro. A primeira coisa, o objetivo que os portugueses queriam, tá? Primeiro eles fizeram a circunnavegação, o périplo africano, né? Em volta do continente africano, chegaram nas Índias. Depois eles chegaram aqui, mas qual era o objetivo? Quando eles avistaram terras, não vieram em busca de especiarias, no caso do Brasil. Eles queriam o quê? Justamente ouro. Então eu coloquei essa imagem, sem o brilho dos metais preciosos. Chegaram, aportaram no Brasil, mas não encontraram os metais preciosos tão desejados. Não identificou no Brasil os metais preciosos ou produtos para o comércio. Por que eles não identificaram? Aqui fala assim, Portugal estava concentrado em torno do comércio oriental.
Então, Portugal, o que é a preocupação deles? O comércio oriental, o comércio com as Índias. O que eles precisavam encontrar aqui no Brasil? Metais preciosos ou produtos para ser comercializado, como eles encontraram no litoral africano. Não tinha esses produtos para ser comercializados porque não encontraram aqui uma estrutura, uma sociedade organizada que tivesse algum tipo de comércio. Os nossos índios não têm comércio. Os nossos índios brasileiros, o que eles fazem? Produzem somente com a subsistência ao necessário e o restante da coleta e da pesca. Tá? As primeiras expedições. Então, a preocupação de Portugal, logo após a, entre aspas, descoberta, logo após a chegada deles aqui, as expedições de defesa e reconhecimento e das possibilidades de extração econômica. Então, dessas expedições, tem uma que é muito importante, foi justamente a expedição do Cristóvão Jacques, que foi de 1516 a 1526. Foram 10 anos dessa expedição aqui no Brasil. E o objetivo era justamente esse, de defesa. Defender o quê? Estava defendendo justamente com invasões de outros povos. Eles tinham o risco de ser invadidos pelos espanhóis, pelos ingleses, pelos holandeses, franceses, como de fato aconteceu após a ocupação do Brasil. Nós vamos entender isso agora, nesse momento agora. Então eles tinham que defender justamente as primeiras expedições para ter a defesa e o reconhecimento e justamente a exploração, se havia alguma mercadoria, algo que poderia ser retirado do Brasil para ser comercializado na Europa. E o primeiro produto que eles vão fazer isso vai ser justamente o pau-brasil, essa árvore maravilhosa, que tem uma semente bem vermelhinha, interessante, a extração do pau-brasil. O primeiro produto a ser explorado pelos portugueses ocorreu durante a fase que nós chamamos de pré-colonial. Fala pré-colonial por quê, pessoal? Pré-colonial é o período antes de iniciar a colonização. Então, antes dele dar esse processo de ocupação das terras, começar a plantar algo que, no caso, foi introduzida a cana-de-açúcar, tá, a partir de 1530, nós chamamos de período pré-colonial. E olha que interessante, eles chegaram aqui em 1500, a ocupação só começa a partir de 1530. Passaram 30 anos, imaginem vocês o que são 30 anos, tá? Passaram 30 anos para os portugueses começar a se preocupar a ocupar o Brasil. Nós vamos entender o porquê que eles começaram a se preocupar. Então, no primeiro momento, expedições de exploração expedições de reconhecimento, para ver se tinha algum produto. Então, o primeiro produto a ser explorado, o pau-brasil. Se perguntar para você qual que é o primeiro produto que comercializou no Brasil, é o pau-brasil. E era feito de que forma? Aqui tem uma imagem bem interessante, que é justamente o indígena extraindo. Era praticado o que nós chamamos de escambo, tá? A prática do escambo. O que significa isso? Os índios trabalhavam na extração e no transporte da madeira e, em troca, recebiam roupas, ferramentas, facas e outros. Então, o índio ele não recebia nada financeiro, ele recebia materiais. Então, espelho, faca, algum serrote, algo que poderia chamar a atenção do indígena. A princípio, o índio ele fez esse trabalho de extração e recebia esse escambo, a princípio. Depois o índio começou a não ter mais esse interesse em ficar tirando a madeira, levando para o litoral, no local das feitorias, para os portugueses virem e dar para eles alguma coisa em troca. Para o índio já não era mais interessante. Alguns usam essas expressões de bugigangas, tá? Alguns historiadores, alguns livros retratam assim que davam em troca dessa madeira para o indígena, algumas bugigangas. Aqui nós temos nome essas entre aspas, bugiganga, né? Roupas, ferramentas, facas, serrotes, tá? Aquilo que não era comum, espelhos, aquilo que não era comum do indígena. As primeiras feitorias. Quando fala feitoria, foi o mesmo que o português fez no litoral do continente africano. No momento que ele fez o que nós chamamos de périplo africano, o contorno do continente africano, passar pelo Cabo das Tormentas e chegar nas Índias, ao longo desse périplo africano, ele foi fazendo feitorias. E no Brasil não foi diferente. Aqui tem uma feitoria interessante, que é o Forte de São Mateus, lá em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Tá? As feitorias, qual que era o objetivo das feitorias? Era o local de armazenamento das toras de pau-brasil. Então, de que forma que isso aconteceu? O índio extraía, trazia até o litoral, nesse local que as embarcações chegavam, e a partir desse local era levado das embarcações para os navios, tá? Para ser transportado para as caravelas, para ser transportado para a Europa. E temos também essa frase que eu gostei muito, que fala assim, é preciso colonizar. Então, passada essa primeira fase, que nós chamamos de pré-colonial, que vai ser de 1500 a 1530, lembrando, foram 30 anos
Não foi uma semana, 2 semanas, 1 ano, 2 anos, foram 30 anos após a chegada deles aqui. Por que era preciso colonizar? Primeiro motivo, as invasões de piratas e corsários europeus na costa brasileira. Então, essas invasões desses piratas, o que eram piratas? Eram chamados de piratas ou corsários, eram embarcações que sem bandeira, não identificava. Ele vinha de algum país, mas não tem identificação. Então, havia muito piratas e corsários europeus para vir retirar o pau-brasil para ser comercializado na Europa. Para quê? Para tintura, para embarcações, para construção de móveis. Então, isso ameaçou o quê? O domínio português. Então, era necessário iniciar a colonização. Segundo motivo, tá, que era preciso eles dar início a essa colonização, para assegurar o controle das terras americanas. Imagine você tem uma fazenda, se você tem uma fazenda numa distância muito grande, você não vai lá tomar conta, quando você chega lá, está cercada, está dividida, várias casas. Então, a mesma coisa aconteceu com os portugueses. Se eles não viessem fazer a ocupação do território brasileiro, qual que era o risco dele? De chegar aqui tempos depois, encontrar holandês, francês, inglês, tá certo? Na costa, no litoral brasileiro. E tirando a riqueza, já explorando a riqueza, e com a possibilidade de descobrir algum metal precioso. Que a princípio os portugueses procuraram os metais preciosos mais próximos do litoral, tá? Não adentraram dentro. Depois nós vamos ver mais para frente que, né, as bandeiras, as monções que vão passar até a cruzar a chamada linha de Tordesilhas e vão avançar para o interior do Brasil e vão descobrir ouro, aqui na nossa Minas Gerais, para lembrar. Então, dentro das expedições, temos também uma expedição do Martim Afonso. Por que essa expedição é importante, pessoal? Essa expedição ela veio com a missão de expulsar os franceses do litoral. Então, os franceses estavam vindo aqui, exploravam o pau-brasil e levavam para a Europa. Então, mandaram a expedição do Martim Afonso justamente para expulsar os franceses. E além de expulsar os franceses, precisava de fundar núcleos de povoamento, núcleo de ocupação. Porque hoje, em pleno século XXI, né, nós temos aí, ainda existe os contrabandos, não consegue bloquear todas as nossas fronteiras, com toda a tecnologia, com embarcações, com tudo que nós temos, não consegue bloquear totalmente as fronteiras. Bloqueia, mas não totalmente, alguma coisa não passa. Vocês imaginam aquela época os navios eram de caravela, você fiscalizar todo um litoral brasileiro. Então qual que era a melhor forma? Vamos construir núcleos de povoamento. E assim os portugueses o fizeram. Então, e avançar para a exploração do território. Avançar na exploração do território demarcada pela linha de Tordesilhas. A linha de Tordesilhas era justamente 370 léguas a partir de Cabo Verde. Então, tudo que ficava até 370 léguas pertencia a Portugal. Após 370 léguas, pertencia à Espanha, porque Portugal e Espanha estavam em uma disputa muito grande por essas terras que foram descobertas e terras que viriam a ser descobertas. Tá? Lembrando que antes do Tratado de Tordesilhas nós tivemos o chamado a Bula de Intercoetera, que também foi uma disputa entre Portugal e Espanha. E depois, em 1494, o chamado Tratado de Tordesilhas. Então a expedição de Martim Afonso tinha essa função de expulsar os franceses, construir povoamentos de ocupação e avançar para o interior do Brasil. Nós temos aí da expedição do Martim Afonso ainda, coloquei uma imagem, gostei dessa imagem, não quis recortar ela, tá, para vocês verem. Em 1532, Martim Afonso fundou o núcleo de São Vicente. O núcleo de São Vicente, pessoal, vai ser a primeira vila no Brasil. E não só a primeira vila, foi o local que foi feita a primeira eleição do continente americano e instalado a primeira Câmara Municipal. Então foi a expedição de Martim Afonso em 1532. Por isso que nós falamos que a partir de 1530 é a ocupação. De 1500 a 1530 é o que nós chamamos de período pré-colonial. Tá? Então, agora a ocupação, nós vamos ter agora depois divisão em sesmarias, tá? Isso é um tema para uma próxima aula. Então, fica com essa imagem de fundo do Monte Pascoal, que foi a primeira vista que os portugueses tiveram, a imagem que os portugueses tiveram do nosso país, né, relatado pela Carta de Pedro Vaz Caminha. Muito obrigado pela sua participação nessa aula, muito obrigado pela sua audiência e conto com a sua audiência na TV Araxá Educa. Até a próxima aula.